Era uma tranquila noite de verão em uma pequena cidade do norte do país de Gales. Ainda faltavam algumas horas para o amanhecer e seus habitantes dormiam tranquilamente em suas camas. Nenhum deles suspeitou que um criminoso tivesse entrado em uma das casas onde vivia uma família de 4 pessoas, incluindo 2 crianças, cometendo um dos crimes mais terríveis da história daquela cidade. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que tem abaixo escrito inscreva-se. Peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Na madrugada de 27 de junho de 1999, um homem que morava em uma casa nos arredores da cidade de Clydach, com população de cerca de 7.500 habitantes, saiu para o quintal e sentiu o cheiro de fumaça. Olhando em volta, ele viu uma coluna de fumaça e chamas escapando das janelas da casa de sua vizinha, Doris Dawson, de 80 anos. Ele sabia que a idosa estava muito doente e, se algo acontecesse, ela não conseguiria sair de casa sozinha. O homem quis correr para ajudá-la, mas foi impedido por sua esposa, que já havia chamado o serviço de emergência, que chegou ao local em 10 minutos. Tendo começado a extinguir o fogo, os bombeiros notaram imediatamente uma coisa estranha. Haviam 2 fontes de fogo. Isso indicava que o incêndio não teve início por acidente. Tendo feito o seu trabalho e entrando na casa, eles estavam convencidos disso. Naquela época moravam na casa 4 pessoas. A proprietária Doris Dawson, sua filha Amanda Power, chamada de Mandy, de 34 anos, e 2 netas da aposentada, Kate, de 10 anos, e Emily, de 8. Infelizmente, nenhuma delas estava viva. Mesmo tendo realizado apenas uma rápida inspeção na residência, ficou claro para todos que entraram no local que as vítimas não haviam perdido sua vida por causa do incêndio, mas sim algum criminoso as atacou e ateou fogo na casa apenas para encobrir os seus vestígios. E aparentemente o principal alvo dele quando cometeu o crime era a Mandy Power, porque ela foi a que mais sofreu. E claramente o principal alvo do criminoso era a Mandy Power, porque ela sozinha recebeu 38 golpes, muito mais do que as outras somadas. E ela também foi a única a ser violada. A filha mais velha de Mandy, Kate, foi encontrada na porta do quarto das crianças. Ela tentou escapar, mas não teve tempo. Emily, pelo contrário, tentou se esconder debaixo das cobertas. A avó delas, Doris, que estava gravemente doente e tinha dificuldade para andar, permaneceu na cama. De acordo com as conclusões dos peritos forenses, o criminoso agiu de forma muito metódica e a sangue frio, exceto no caso de Mandy. Ele claramente planejou tudo com antecedência e se preparou para isso por muito tempo. Graças à análise dos vestígios encontrados na cena do crime, a polícia conseguiu estabelecer a sequência dos eventos. Não haviam sinais de arrombamento nas portas, então ou elas estavam destrancadas ou ele tinha a chave, o que era improvável já que apenas os familiares tinham cópias das chaves. Como a morte de Doris ocorreu por volta das 21 horas, o agressor entrou na casa no dia 26 de junho. Provavelmente ela não ouviu nada, pois nem tentou sair da cama, e tendo ceifado a vida dela, o criminoso se escondeu na casa e começou a esperar. Mandy e suas filhas que haviam saído chegaram em casa por volta das 23 horas, e quando elas entraram na residência, o criminoso esperou um pouco e aí ele saiu de seu esconderijo segurando uma haste de metal pesada. E depois de ter cometido o crime, ele lavou o corpo da Mandy, muito provavelmente para tentar encobrir seus vestígios. Em seguida, ele vasculhou minuciosamente a casa, mas não levou nada. Provavelmente ele só quis confundir os policiais, fingindo que aquilo era um assalto que não deu certo. Mas se foi isso que ele tentou, não funcionou porque os policiais em nenhum momento pensaram isso.
O crime chocou o povo de Clydach. Eles exigiram que todos os esforços fossem dedicados à busca do criminoso que cometeu esse terrível ato contra uma jovem mãe, suas filhas e uma idosa. O crime na pequena cidade galesa foi noticiado até mesmo nos principais meios de comunicação britânicos. Portanto, quando no dia 28 de junho, em entrevista coletiva especial, um representante da polícia disse que as autoridades tinham muitas evidências com as quais estabeleceriam definitivamente a identidade do criminoso, todos ansiavam pela prisão do responsável. Os policiais tinham várias pistas deixadas pelo criminoso. Entre elas, destacaram-se especialmente uma enorme corrente de ouro e uma meia branca que ele usou como luva. Além disso, os especialistas conseguiram encontrar vestígios do DNA de outra pessoa nas roupas de Mandy. E após a análise, descobriu-se que as amostras não pertenciam a uma única pessoa, mas sim duas. Ninguém tinha dúvidas de que aquilo foi um crime de natureza pessoal, então as autoridades começaram a procurar um suspeito entre as pessoas próximas da Mandy. E a mulher havia acabado de se divorciar, porém o divórcio dela foi muito tranquilo e ela tinha um ótimo relacionamento com seu ex-marido. Ele ficava com as filhas nos finais de semana e às vezes também visitava elas no meio da semana. Então os dois tinham um ótimo relacionamento e ele logo foi descartado como suspeito. É claro que também, além disso, o DNA dele não era compatível com nenhuma das duas amostras encontradas no corpo da Mandy. Seguindo com a investigação, foi revelado que depois de se separar do marido, Mandy decidiu entrar em forma e começou a frequentar a academia. Logo, a mulher conheceu Alison Lewis, uma policial aposentada. O motivo do desligamento de Alison do serviço foi um acidente de trabalho que resultou na morte de um colega. Essa tragédia afetou gravemente a saúde mental dela, razão pela qual ela teve que começar a tomar antidepressivos. Mandy e Alison rapidamente se deram bem, e se no início elas estavam ligadas apenas pela amizade, depois disso a relação delas se transformou em algo mais. Alison era casada, então as mulheres mantiveram seu relacionamento em segredo. O marido da Alison, Stephen Lewis, trabalhava também como policial. Curiosamente, o homem serviu na mesma unidade que o irmão gêmeo de sua esposa, Stewart, que por uma estranha coincidência do destino, foi o primeiro a chegar à cena do crime contra Mandy. Quando as autoridades policiais tomaram conhecimento do caso entre Mandy e Alison, ela logo se tornou a principal suspeita do crime. Para piorar as coisas para o lado da Alison, uma das amostras de DNA recolhidas do corpo da Mandy pertencia a ela. E é claro que com isso, os investigadores ficaram muito mais desconfiados. Por outro lado, ao saber da morte de sua amante, a Alison teve um surto psicótico e ela ficou 3 dias internada em uma clínica psiquiátrica até que se recuperasse completamente. Quando finalmente se recuperou e prestou depoimento, a mulher falou honestamente sobre seu relacionamento com Mandy, acrescentando que a viu pela última vez em sua casa na noite de 26 de junho, ou seja, poucas horas antes de sua morte. Ela deixou os filhos com uma amiga e veio até mim por volta das 20 horas. Por volta das 21 horas, meu marido foi para a cama e Mandy e eu fomos para o quarto de hóspedes. Às 21 horas e 40 minutos, ela foi para casa. Depois fui para o quarto de Stephen. Nem meu marido nem eu saímos de casa. Dormimos a noite toda juntos, disse a Alison. Isso explicava o DNA da Alison no corpo da Mandy. E como ela reagiu de forma extrema ao saber que a sua amada havia perdido a vida, tido a vida ceifada, os policiais resolveram prestar mais atenção no marido traído, no caso, no Stephen. Eles pensaram que ao descobrir que a Mandy havia roubado sua esposa, ele se sentiu muito mal e resolveu se livrar da mulher. No entanto, o Stephen insistiu que não sabia que era corno e o DNA dele não correspondia ao encontrado no corpo da Mandy. Apesar da falta de provas, todo o trio, Alison, Stephen e Stewart, foi levado sob custódia por suspeita de ceifar a vida da família Power. Os acusados recusaram-se categoricamente a admitir sua culpa, mas os residentes de Clydach, alimentados pelos artigos da imprensa sensacionalista, já não tinham dúvidas sobre sua culpa. Os jornalistas se concentraram principalmente em Alison. Eles saborearam a biografia da mulher em todos os detalhes,
desde a faixa preta em karatê e sua paixão pelo rugby, até suas escolhas de parceiros e a morte suspeita de seu colega. Com base em tudo o que os jornalistas escreveram, Alison era simplesmente uma candidata ideal para o papel de assassina. Portanto, quando após 2 semanas todos os três, Alison, Stephen e Stewart, foram liberados devido à falta de provas, o público ficou extremamente perplexo. A polícia estudou muito o trio de suspeitos e conseguiram chegar à conclusão de que o envolvimento deles no caso não fazia nenhum sentido. Então eles foram descartados e só aí os policiais decidiram procurar o dono da segunda amostra de DNA recolhida do corpo da Mandy. E 18 meses após o caso, eles descobriram que aquela segunda amostra de DNA pertencia a um homem chamado David Morris, de 38 anos, que havia sido preso por causa de uma briga de bar. David trabalhava como construtor e era casado com sua namorada de longa data, também chamada Mandy, mas aparentemente David e Mandy Power tinham mais do que isso em comum. Segundo a operadora de celular, eles ligavam e se correspondiam periodicamente. Embora o homem negasse que tivesse um relacionamento extraconjugal, tudo apontava para o contrário. Além das suspeitas de que houve um caso entre Mandy e David, o homem também não tinha álibi para a hora do crime. Ele afirmou que na noite de 26 de junho estava com sua esposa em um pub local, mas por volta das 22 horas aconteceu uma briga entre eles e a mulher deixou o estabelecimento. David não a impediu, já que notou que no pub estava ela, Mandy Power. Acontece que antes de ir buscar as filhas, a mulher parou brevemente no bar. David não negou que tentou ficar com ela, mas foi rejeitado e passou para outra mulher. Aliás, isso foi confirmado por uma testemunha que viu o casal se abraçando brevemente e depois a mulher saiu do estabelecimento sozinha. David Morris saiu do pub por volta das 23 horas e 30 minutos, mas como disse sua esposa, ele só chegou em casa às 4h30 da manhã. O homem disse à polícia que ele inicialmente tinha tentado ir para a casa dos pais porque estava muito chateado, mas no meio do caminho voltou e aí foi para casa. Por isso que ele só chegou 4h30 da manhã, tendo saído do pub 11h30 da noite. Mas é óbvio que os policiais não acreditaram nele, pois para os detetives fazia muito mais sentido o homem sob o efeito do álcool ter tentado ir para a casa da Mandy e não de seus pais. E eles se convenceram muito mais disso depois que um parente do David falou que ele havia perdido uma corrente de ouro muito parecida com aquela encontrada na cena do crime. Durante o interrogatório, David negou sua culpa e, quando questionado sobre a corrente, disse que nunca a perdeu. No entanto, essas palavras foram contrariadas pelo depoimento do primo do suspeito, chamado Eric Williams. Por volta de julho, notei que David tinha uma nova corrente, semelhante à que tinha antes. Perguntei a ele sobre a antiga corrente. De repente ele ficou nervoso e respondeu rudemente que era a mesma velha corrente. Parecia estranho porque eu tinha certeza do contrário. Ela era diferente, disse o Eric. Graças a isso, os policiais resolveram pressionar cada vez mais o David e ele acabou confirmando que sim, tinha um caso com a Mandy, porém ele jamais cometeria um crime daquele porque ele tinha filhos e ele nunca machucaria uma criança. E a esposa dele falou que ele de fato nunca levantou a mão para ela nem para seus filhos. Nesse ponto parecia que o David de fato estava falando algo que era considerado verdade, já que ele nunca tinha tido nenhum problema com a polícia até aquele dia que ele foi preso por causa da briga de bar, e quando foi julgado por aquele caso ele acabou sendo inocentado porque foi revelado que ele só agiu em legítima defesa. No entanto, isso não impediu a polícia de prendê-lo e acusá-lo do crime contra a família Power. Durante o julgamento, que começou em 2001, a promotoria se baseou em uma única prova, uma corrente de ouro encontrada na cena do crime. O DNA de David não foi encontrado nas joias, mas continha vestígios de tinta idêntica à que ele usou em um objeto de trabalho. O fato do homem estar no bar com sua esposa às 21 horas, quando se acredita que Doris Dawson morreu, simplesmente foi ignorado. E em junho de 2002, um júri considerou David Morris culpado por unanimidade e ele foi condenado a 4 penas de prisão perpétua. O homem apelou, mas perdeu. Pode parecer que condenar uma pessoa com base em uma única prova, que era apenas uma corrente de ouro, é um erro terrível,
mas aparentemente o júri acertou em cheio. A esposa e os filhos de David lutaram muito para que o caso fosse revisto, e no início de 2021, os promotores finalmente os ouviram, decidindo investigar novamente. Essa nova investigação terminou em outubro do mesmo ano. Depois de examinar as evidências mais de perto, os especialistas encontraram pequenos vestígios do DNA de David em uma meia deixada pelo autor do crime na cena do crime. David não teve oportunidade de responder à pergunta sobre a origem de seu DNA na meia, já que ele havia falecido na prisão alguns meses antes, mas seus parentes falaram sobre isso. O Ministério Público acredita que pôs fim a esse assunto. Isso está errado. David nunca usou meias brancas. Estamos casados há mais de 10 anos, durante os quais nunca o vi usar meias claras. Mesmo que fossem suas meias, ele poderia tê-las esquecido naquela casa, mas acredito que ele foi incriminado. Não vou citar os nomes desses 3. O ex-marido de Mandy, pelo contrário, não duvidou nem por um minuto da culpa de David. Neste caso, tudo é extremamente óbvio. O júri e o juiz não poderiam errar. Ainda me surpreende que tantas pessoas não queiram ver Morris como ele realmente é. Ele é um maníaco, calculista e de sangue frio. Assim, no meu ponto de vista, fica um pouco complicado de dizer com 100% de certeza que o David foi o responsável por esse crime. Ele é sim um suspeito muito mais provável e acabou sendo condenado com base não só na corrente de ouro, mas também nas evidências de DNA. Agora, a esposa dele tentar defendê-lo dizendo que ele nunca usou uma meia branca na vida, aí também não, né? Aí também é demais. Até porque a meia nem precisava ser dele, a meia podia estar lá na cena do crime e ele usou ela apenas como uma luva e é isso. Então ele pode ter encontrado a meia lá na cena do crime, botou ela na mão, cometeu o crime e tacou fogo em tudo. Então não precisava nem ser dele. Essa defesa dela foi um pouco fraca, mas não sei, eu fico um pouco na dúvida. Eu acredito que de fato o David foi culpado, só que, sabe, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? O David de fato foi o responsável por cometer esse crime, ou vocês acham que foram outras pessoas? Outras 3 pessoas mais especificamente? Deixa aí sua opinião nos comentários que eu vou ficando por aqui. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma que eu narro os casos e jamais o que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como Pix, seja membro, valeu demais, e apoie-se. Vai você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e